Boa tarde. Vamos dar início a essa parte de continuação do estudo da Palavra do Senhor, no assunto da família e como família, como podemos então glorificar a Deus como família. Vamos buscar o Senhor em oração. Papai, nós te agradecemos a promessa da tua palavra, que se algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus. E a promessa que a todos dá liberalmente, e nada lhes impropera e ser-lhe-á concedida. Nós precisamos de sabedoria do Senhor. Nós certamente podemos observar a crise que a família vive ao nosso redor, e nós pedimos então que o Senhor possa usar a palavra para nos santificar para a glória do Senhor. Nós rogamos isto no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Pois bem, nós estamos tratando então da questão de filhos e o papel deles. Nós temos dito que eles são pecadores por natureza e precisam então de serem criados na disciplina e a admoestação do Senhor. Um versículo importante quanto à criação de filhos, entre outros, em Provérbios 13:24, diz que a vara é necessária na criação dos filhos, usado começando quando a criança é pequena e discipulando o filho a escutar e obedecer à voz do papai e da mamãe, evita as grandes dificuldades que vêm mais tarde se a criança não foi disciplinada. O que retém a vara aborrece a seu filho, mas o que o ama cedo o disciplina, é o que Provérbios diz. Não vou entrar em muitos detalhes quanto ao uso da vara. Obviamente, esta é uma área onde eu tenho que dizer que o governo tem invadido a jurisdição da família, contradiz o que Deus manda fazer e nunca deve ser feito quando a gente está irado e com raiva. A gente precisa acalmar primeiro para disciplinar, mas é a falta do uso de correção que depois produz tanto dos abusos que ocorrem, justamente porque a criança não foi disciplinada. Deixa eu dizer que, então, a educação dos nossos filhos é muito importante, e muito importante, então, o culto doméstico. Meu pai, os pais do meu pai, os avós paternos, foram muito zelosos em reunir a família para ler a Bíblia, orar, cantar juntos. Meu pai fez isso com nós 6, dos quais eu sou o primogênito. Eu fiz com minha esposa e os 10 filhos que Deus nos deu. Eles estão fazendo com outros. Com seus filhos. E até tem uma neta que já está fazendo isso. Deixa eu só mencionar, nós temos aqui alguns livros que seriam bons para culto doméstico, como este 3 Minutos com Charles Spurgeon, um grande servo de Deus lá da Inglaterra, no século XIX. Tenho 4 desses aqui, do Hernandes Dias Lopes, Gotas de Sabedoria para a Alma. Tem uma leiturazinha
para cada dia. Verdade para hoje, do John MacArthur, já tem um pouco mais conteúdo. Um livro muito bom para ler com seus filhos, O Peregrino. Não tem outro livro, depois da Bíblia. É o livro mais vendido e lido no mundo. Foi escrito no século XVII, por um servo de Deus muito sofrido. Muita teologia importante aí neste. Também seria útil em termos de culto doméstico, dependendo um pouco da idade dos filhos, mas começando com o começo, um estudo de origens, de Gênesis de 1 a 12. Eu escrevi este aí para ajudar pessoas saberem, aprender a fazer boas perguntas ao texto bíblico, para, por meio de boas perguntas, a gente passar a entender o que o texto bíblico está dizendo. Nós vamos ter que correr mais rápido em algumas das coisas que ainda temos, que devemos cobrir. Uma das áreas muito importantes dentro da família é a questão da comunicação. Deus comunica. Nós vimos aí no início, Deus tinha planejado uma conversa entre a Trindade, que iria mandar Cristo aqui a este mundo para salvar pecadores. Então, dentro da Trindade houve comunicação, houve amor. E nós, então, sendo criados à imagem e semelhança de Deus, nós fomos feitos não para vivermos isolados, mas para comunicar uns com os outros. E a parte mais próxima disto é justamente marido e esposa. Ao mesmo tempo, porque mesmo sendo dois salvos pela graça do Senhor, ainda somos pecadores, ofendemos um ao outro, e então nós precisamos estar preparados para saber como resolver conflitos. E tem diversos princípios bíblicos quanto a isto. Número 1, se nós somos filhos de Deus pela fé em Cristo, sempre só deve sair da nossa boca a verdade, né? Isso é fundamental quanto à comunicação, é que nós precisamos sempre dizer a verdade. Em segundo lugar, Tiago capítulo 1, versículos 19 e 20, diz: todo homem, pois, seja pronto para falar, Não, pronto para ouvir, tardio ou demorado para falar e tardio para se irar. Mas essa instrução está aqui na palavra do Senhor, justamente porque o normal da gente não é assim. O normal é querer conversar, a gente aumenta a rapidez, a gente fala por cima da conversa de outra pessoa. Não é assim que a gente resolve conflitos, diferenças de opinião. Alguém falou bem que Deus nos deu 2 ouvidos e só uma boca, que é para escutar mais do que a gente fala. É um bom conselho. Mas tendo dito isto, é importante então a humildade para resolver conflitos. Por exemplo, em Gênesis
13, versículos 6 a 8, houve um conflito entre os pastores de Abraão e o seu sobrinho Ló. E Abraão disse, olha, do jeito que está, não cabe nós dois aqui, pertinho um do outro. Esses conflitos não vão agradar o Senhor. Então, você vai para um lado, eu vou para o outro. E Abraão até disse, você escolha para qual lado você quer ir. Deu esta oportunidade para o seu sobrinho primeiro. Quando tratados direitinho, produz resultado e harmonia. Se entramos numa diferença entre um e outro, certamente nós precisamos abrir a Bíblia e olhar o que Deus diz sobre o assunto. E continuando diferenças, aprender a viver um com o outro, com algumas das diferenças. Eu não sou perfeito, minha esposa não é, então a gente vive aí à procura de observar essas coisas para resolver os conflitos. Palavras ditas a seu tempo são muito preciosas. Nossa língua pode ser usada muito para edificação. De fato, Efésios 4 diz que não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, antes a que for boa para a edificação, o crescimento, desenvolvimento da pessoa. Não quer dizer que a gente nunca reprove uma pessoa. Às vezes a gente tem que chamar a atenção ao seu pecado, mas não devemos estar lá, como Tiago capítulo 3 fala, que a língua é como um fogo, acende aquele fósforozinho, aquele fogozinho pequeno, capaz de incendiar uma floresta toda. Então, 4 princípios bíblicos acerca da comunicação. Número 1, seja sincero, fale a verdade em amor. E mantenham o fluxo da comunicação. Um dos impedimentos para uma boa comunicação lá é certamente a ira, né? Tardios para se irar. Mas nós tendemos a ficar irados muito facilmente e quando irado a gente não escuta bem, né? Ataque o problema, não as pessoas. E ainda haja ou faça ação, mas não reação, né? Não vivamos a reagir. Eu quero tratar um pouco agora das relações sexuais no casamento. É um assunto que por alguns é ignorado, não se fala. Por outro lado, alguns falam só em termos de debochar e falas sem nenhuma edificação, como o mundo faz. Mas Deus nos criou, eu, um homem, minha esposa, mulher, e isto muito bom. E entendendo ser esta uma área bastante importante dentro do casamento,
Entendendo que muito engano tem permeado a mente dos casais acerca do assunto, é necessário formular alguns princípios gerais que orientam a atividade sexual dentro do casamento. Mas antes de entrar, então, nos detalhes da apostila, mesmo do TAB, tem uma parte aqui que veio a me ajudar a entender melhor esta área, num livro que eu tenho lá, infelizmente somente em inglês. Gostaria muito, muito que pudéssemos ter este livro em português. O título do livro é What is the Meaning of Sex? Que seria qual é o sentido do sexo. E o que eu gosto tanto é todo o capítulo começa com glorificando a Deus como solteira, glorificando a Deus como casado, glorificando a Deus na minha vida íntima, glorificando a Deus na hermenêutica, e não lembro de todos os títulos, mas sempre focalizando, isso aqui é como eu glorifico a Deus nessa área da minha vida. E então, abram as suas Bíblias aí, porque nós vamos tratar um pouco mais detalhado aqui em 1 Coríntios capítulo 6, uma igreja cheia de problemas, e parte delas na área sexual, e justamente porque Corinto era sinônimo de uma cidade de muita prostituição. E desculpe, o apóstolo começa no versículo 12 dizendo, e aliás, depois de ter dito que os impuros não herdarão o reino dos céus, quem vive na imoralidade, no sexo fora do casamento, diz bem claro que não vai para o céu, não. Não se engane quanto a isso. É uma área que Deus é o Senhor. Mas tem esperança de ser transformado. Tais fostes alguns de vós, no versículo 11. Não é que é prostituta e por isso sempre será prostituta, não é homossexual, transgênero e sempre será assim. Não, tem esperança em Cristo de transformação. E aí no versículo 12, todas as coisas me são lícitas, os coríntios estavam dizendo, mas nem todas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Os alimentos são para o estômago, e o estômago para os alimentos, mas Deus destruirá tanto este como aquele, porém o corpo não é para a impureza, mas para o Senhor, e o Senhor para o corpo. Enquanto a gente estuda a Bíblia, é importante a gente observar palavras-chave. E neste texto que segue aqui, o corpo é importante. E tem tido muita gente que tem pensado que o corpo é mau. E para Deus o corpo não importa. Primeiramente é importante lembrar que Deus fez o corpo, mas além disto, Paulo diz aí no final do 13, o corpo não é para a impureza, o sexo fora do casamento, mas para o Senhor, e o Senhor para o corpo. Deus ressuscitou o Senhor e também nos ressuscitará a nós pelo seu poder. Deus mesmo veio aqui a este mundo, Ele tomou a forma humana, assumindo um corpo. No caso de Jesus, um corpo masculino. E
depois de morrer, ainda ressuscitou, voltou à vida no corpo. E vai nos ressuscitar. E Paulo com isso está dizendo, olha, o corpo é importante. Não sabeis que os vossos corpos são membros de Cristo? Vocês que são salvos? E eu, porventura, tomaria os membros de Cristo e os faria membros de meretriz ou prostituta? Absolutamente não. Ou não sabeis que o homem que se une à prostituta forma um só corpo com ela? Porque, como se diz, serão os dois uma só carne. Mas aquele que se une ao Senhor é um espírito com Ele. Então, dirigido aos jovens, especialmente os não casados, e todos nós começamos a vida assim, ele diz, fugir da impureza. Nós temos um bom exemplo disto na pessoa de José, não é? Onde foi tentado horrivelmente. Não é que ele podia deixar aquele emprego por outro, ele era um escravo, mas ele fugiu da impureza. Ele foi preso em consequência disto, e ficou lá um bocado de tempo preso, maltratado. Mas ele fugiu da impureza para não pecar contra o Senhor e contra o marido daquela mulher. Pulando lá para o versículo 19, então, acaso não sabeis que o vosso corpo, de novo falando do corpo, é santuário do Espírito Santo? Todo aquele que nasceu de novo, o Espírito Santo veio habitar nele e é a morada dele. Santuário é o lugar de morada dele. Que está em vós, o qual tendes da parte de Deus, Deus vos deu, e que não sois de vós mesmos, porque não sois de vós mesmos, versículo 20, porque fostes comprados por preço. Se você é de Cristo, Ele te comprou. E a custo de quê? Que foi que Ele deu para te comprar? Deu a vida, né? Morreu na cruz. Pagou grande preço para que o seu pecado seja cancelado. E por isso ele conclui dizendo, se você foi comprado, primeiramente Deus te criou, mas em segundo lugar ele comprou, pagando o preço, o débito que o nosso pecado merece. E a conclusão de Paulo é, se nós pertencemos a Ele, ele diz, agora pois glorificai a Deus, em quê? No vosso corpo. E a pergunta então que precisamos fazer é, como é que eu glorifico a Deus quanto ao meu corpo? E todos nós começamos a vida como solteiro. A gente é criado menino, cresce, se torna jovem, e durante esse tempo é fugir da impureza. O versículo 18 é andar longe de qualquer relacionamento íntimo com qualquer pessoa. Eu soube por meio de um conhecido, talvez 3 anos atrás, que o Papa atual, dando conselho, porque via que estava acontecendo muitos divórcios, qual foi a solução que ele propôs? Olha, é melhor vocês 2 jovens se ajuntar por algum tempo, viver juntos para ver se vai dar certo,
E aí, se vê que vai dar certo, então vocês se casam. Para a mente da pessoa que não conhece o Senhor e não conhece a sua palavra, isso talvez soe até bem. Vai ter menos divórcio desta maneira. Mas não é assim que a Bíblia ensina. A Bíblia ensina que Deus julgará os impuros, Hebreus 13:4, digno de honra entre todos seja o matrimônio, porque Deus julgará os impuros, o sexo antes do casamento, e os adúlteros, isto é, sexo com alguém que não é seu cônjuge. Isso é adultério. Então, abandonando o padrão da palavra de Deus, a solução humana é essa do Papa, que na verdade, sendo contrário à palavra de Deus, só vai trazer mais e mais conflitos. As pessoas entram no relacionamento sem compromisso. Deus quer que a gente se prepare conhecendo a pessoa, à medida que podemos conhecer, e aí assumir um compromisso de me casar com essa pessoa até que a morte nos separe. Vem dificuldades? Vem. Mas como é que nós vamos superar isto? Nós vamos depender do Senhor e buscar na sua palavra soluções. Mas eu quero continuar daí dizendo que muitas vezes, por causa das divisões de capítulos, nós passamos a pensar que, bem, capítulo 7 agora é outro assunto. Porém, nós não devemos deixar de entender que quando Paulo diz agora, pois glorificar a Deus no vosso corpo, no capítulo 7, no começo aqui, ele vai falar quanto a como eu, como um casado, glorifico a Deus com o meu corpo. E ele diz, quanto ao que me escreveste, é bom que o homem não toque em mulher, mas por causa da impureza, cada um tem a sua própria esposa e cada uma o seu próprio marido. E aí, sendo casado, ele diz, o marido conceda à esposa o que lhe é devido, e também semelhantemente a esposa ao seu marido. Nota bem aí, a palavra é conceda, não é exija. Ok? Não é exija, é conceda. É um espírito de servo nesse relacionamento íntimo entre o casal. Isto é o que deve prevalecer. Eu estou aqui junto com minha esposa para servir a ela, para conceder a ela aquilo que, como o texto diz, eu devo para ela. É o Senhor que diz isso. E é mútuo, da mesma forma, é responsabilidade dela. Ele continua dizendo, a mulher não tem poder sobre o seu próprio corpo, e sim o marido. Isso em Corinto, pela cultura normal, era bem aceito. Mas ele continua dizendo, e também semelhantemente o marido não tem poder sobre o seu próprio corpo, e sim a mulher. Agora isso aí não era aceito na cultura corintiana, não. Era só que o homem tinha direito à mulher. Mas há, no plano de Deus, uma igualdade aqui, em termos de responsabilidade de servir um ao outro. E aí Paulo diz no versículo 5, não vos priveis um ao outro,
salvo talvez por mútuo consentimento, por algum tempo, para vos dedicardes à oração, e novamente vos ajuntardes, para que Satanás não vos tente por causa da incontinência. E eu gosto de dizer quanto a esse versículo aqui, é que quando se trata de dois jovens antes do casamento, costuma dar trabalho manter a pureza. Estão sempre querendo viver agarrado um no outro. E aí se casa, os conflitos começam, e aí chega ao ponto de Paulo até dizer, aos casais, né? Não vos priveis um ao outro. Aquilo que antes era visto como sendo tão prazeroso, por causa de desobediência ao Senhor, se tornou uma coisa onde um nega ao outro. E Paulo diz que, em termos de se separarem desse relacionamento, é compreender que só deve ser por um tempo determinado, se for do consentimento dos dois, se for só de um, não deve. E além disto, ele diz, volte para relacionar-se, porque não fazendo, expõe um ao outro ao perigo de outra pessoa entrar no relacionamento, Satanás tentando desta forma. Uma coisa que também não está na apostila, mas a gente precisa se dirigir a este assunto, é que é a questão de filhos. Porque junto com os relacionamentos sexuais, vem o assunto de filhos. É bom que a gente se lembre aqui que um dos propósitos de Deus no relacionamento sexual é a geração de filhos. Gênesis 1:28 diz, e Deus os abençoou e lhes disse, sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a. É lembrar que quando Deus fez Adão e Eva, no dia que Ele os criou, eles não tinham experiência de nada. Já eram adultos, mas precisando até, no estado de inocência, serem instruídos pelo Senhor. Foram instruídos pelo Senhor quanto ao que deviam comer. Adão e Eva nunca tinham dado uma banana na boca. Pode comer isso aqui. Tem esse aqui que não pode. Que se comer, morre. E aqui Deus dá instrução quanto ao relacionamento íntimo. Tem muita gente que tem propagado aí que o primeiro pecado foi o sexo entre Adão e Eva. Eu respondo, mas se não tivessem se relacionado, aí é que teriam um pecado, porque Deus mandou que fossem fecundos e se multiplicassem. Que este foi o plano de Deus desde o começo. Eu e minha esposa temos vivido em dias quando a coisa mudou muito, muito durante as nossas vidas aqui no Brasil. Quando nós casamos, o primeiro filho nasceu com 1 ano e meio depois que nós casamos. Tinha gente achando que a gente tinha demorado muito para ter filho. Só tem um filho, só tem 2 filhos. E depois de poucos anos, a gente chega, por exemplo, no aeroporto no Rio de Janeiro, e a polícia diz, 4 filhos? Que é isso? Não é para ser assim.
erro de cálculo. Uma vez, um homem lá em Fortaleza, acho que eu tinha viajado de ônibus e tinha descido, estava caminhando, eu na frente e minha esposa atrás, e os meninos no meio. Tínhamos 5 na época, e um homem parou o carro no meio da rua. E passou 2 ou 3 minutos me esculhambando que eu tinha tanto filho. Imagine se ele soubesse depois quantos Deus nos deu, hein? Mas precisamos compreender que, em termos do relacionamento íntimo, a geração de filhos faz parte. Então, hoje tantos querem o prazer desta intimidade, mas sem a responsabilidade de terem filhos. Se confessamos a Jesus como Senhor das nossas vidas, a questão não deve ser quantos filhos ele ou ela querem ter. Entenda, eu não estou dizendo que não pode fazer essa pergunta, mas a principal não deve ser esta pergunta. A principal, a questão maior deve ser: como posso melhor glorificar a Deus quanto a ter filhos? O todo da minha vida precisa estar debaixo do senhorio dele. E como é que eu posso glorificar a Deus quanto a esta questão? Que me leva a falar um pouco mais em relação a isto. Até poucos anos atrás, pessoas em geral queriam ter filhos. E prevenção disto nem era importante. Não estou dizendo que não era importante para alguns que não amavam a Deus, mas você lendo a Bíblia, seja Velho Testamento, seja Novo Testamento, ter filhos é visto como uma bênção. Para mostrar que até no Novo Testamento, em 1 Timóteo capítulo 5, você vê que lá é dito que a viúva, pela qual a igreja deve especialmente cuidar dela, é a mulher que criou filhos. E ainda diz que quanto às mais novas, que são viúvas, que o próprio é se casar e terem filhos. Isso é no Novo Testamento. Não é só uma questão do Velho Testamento. Mas nós vivemos num outro mundo hoje em dia, quando ter filhos é visto como um prejuízo. Né? Você pode ganhar mais dinheiro, você pode viver uma vida mais confortável se você não tem tantos filhos. O governo diz, nós vamos providenciar creche para você, mamãe, poder se ver livre desses bichinhos que dão tanto trabalho. Nós vamos cuidar, e você trabalha e nós vamos criar o seu filho. E não deve ter muitos, porque senão vai atrapalhar a carreira da mulher. Tendo apresentado então a situação em que nós vivemos, eu preciso dizer que tem métodos para controlar contra o nascimento de filhos que nunca deveriam fazer parte da vida do crente. Eu não ouço muita conversa sobre isso, não. Mesmo entre evangélicos, muitas vezes é apresentado do mesmo jeito que o mundo vive. Mas o primeiro é o DIU. O DIU é um aparelho que é colocado no ventre da mulher. E entenda, este método é puramente abortivo. DIU é puramente abortivo. DIU não impede a fecundação. E uma vez que é fecundado, foi concebido ali um ser humano. É tão pequeno que quando, por causa do DIU,
não é possível a implantação no útero da mulher e por isso sai. E é tão pequeno que pessoas acham que não aconteceu nada. A verdade é que DIU é abortivo, tira a vida de um ser humano. Além disso, pelo menos a maioria dos chamados anticoncepcionais, como são chamados, os anticoncepcionais químicos, têm o potencial de serem abortivos também. Tá? E o uso destas duas coisas, eu sei que é muito comum nos nossos dias, porém, temos que pensar no que estamos fazendo quanto a isso. Questão de tomar pílula anticoncepcional, no tempo que eu e a Eliana casamos, era coisa relativamente nova. Nós fomos visitar um médico, o médico logo passou isso para minha esposa, e na nossa ignorância, então ela passou a começar a tomar. E depois de 6 meses nós paramos. E nós paramos porque nós tínhamos preocupação que não seria bom para a saúde dela. Que mexia muito nos hormônios e podia ter consequências não boas no futuro. Mas eu quero te dizer que, e nunca mais passamos a usar depois disto, mas depois a minha compreensão veio a ser mais sério do que meramente a saúde da esposa, e é isto. Um pastor lá nos Estados Unidos, por exemplo, entrou em contato com as farmacêuticas que produzem isto. Ele perguntou, o seu anticoncepcional, ele é feito para impedir a ovulação e assim o nascimento de uma criança? Obviamente, se alguém toma um anticoncepcional é porque não quer conceber bebê, não é? E a resposta foi sim. O pastor então continuou perguntando, e por acaso acontecendo um bebê ser concebido, a sua medicação ainda tem alguma coisa para impedir que nasça uma criança? E a resposta foi sim. Que tem um produto dentro que, em termos do ventre da mulher, cria um ambiente hostil à implantação. De forma que, mesmo que seja fecundado o óvulo pelo esperma, aquele ambiente hostil não permite que seja gerado, não, porque já foi gerado. Não permite o desenvolvimento dessa criança. Até em dizer que cria um ambiente hostil, deveríamos pensar quanto à saúde da mulher, que não seria coisa boa quanto à saúde. Mas em cima disto, não estamos dizendo então com isso que sempre provoca aborto, mas é feito na intenção de garantir que não conceba, e por isso, para quem está lá para ganhar dinheiro, ele não quer que a sua mercadoria deixe de entregar aquilo que promete e então provocar aborto para os filhos deste mundo, os filhos do diabo. O que interessa é o dinheiro, não é se mata ou não. Ao passo que a Bíblia diz que o aborto é tirar a vida de um inocente.
é assassinar uma pessoa, ferindo assim a lei de Deus que diz: não matarás. Então, conclusão desta parte: não use o DIU, nem anticoncepcionais químicos. É bem possível que alguns aqui tenham usado isso na ignorância do que está acontecendo. Afinal de contas, o recém-nascido é tão pequeno que nem se sabe o que aconteceu. Mas agora você sabe, né? E deve levar a sério estas coisas. Pastor, me orienta aí um pouco quanto a que horas você quer que eu termine? Quer um intervalo ainda? Perdão? 3:30 encerra. Desculpe. Um intervalo às 3:30. Ok, tá certo. Obrigado. Eu só quero fazer direito aqui na sua programação. Então, abram as suas Bíblias a Provérbios capítulo 5. Provérbios é um livro que Deus deu por meio do rei Salomão para a instrução dos filhos. Um livro muito importante na criação dos filhos. E no capítulo 5, Salomão adverte o seu filho contra o sexo fora do casamento. Nos versículos de 1 a 14, ele adverte, por exemplo, que uma das consequências é a perda dos bens. Deixa eu ver, no versículo 10, no 11 indica doenças sexualmente transmitidas. E deixa eu dizer que quanto a meus pais, por exemplo, eles advertiram muito a nós, os filhos deles, quanto ao perigo do sexo fora do casamento. Porém, foi uma geração que não falava do positivo que a Bíblia fala em relação a este assunto. Era um assunto que pouco se comentava, e só comentava se fosse a dizer: isso aí é pecado. E isso faz parte. Precisamos definir, isso aqui é pecado. Mas no versículo 15, então, bem delicadamente, Salomão diz: bebe a água da tua própria cisterna e das correntes do teu poço. Derramar-se-iam por fora as tuas fontes, e pelas praças os ribeiros de águas, sejam para ti somente, e não para os estranhos. No contexto aqui, então, de que é que Salomão está falando quando ele diz: bebe a água da tua própria cisterna? Ele está falando do relacionamento íntimo entre marido e a sua esposa. Ele diz: tenha a sua esposa, ou tenha o seu marido. E assim como num lugar que tinha pouca água, como Israel, a água era preciosa, a água correndo no meio da rua era um desperdício. E Salomão diz: não seja assim nos seus relacionamentos íntimos, é para ser dentro do casamento. E aí note bem os versículos 18 e 19. Seja bendito o teu manancial, e alegra-te com a mulher da tua mocidade. Alegra-te com ela. Corça de amores e gazela graciosa,
Sacie os seus seios em todo o tempo e embriaga-te sempre com as suas carícias. A instrução dada para como deve ser dentro do casamento. A Bíblia espera que este relacionamento dentro da aliança do casamento seja prazeroso. Até tem palavras aí como aliás, 2 vezes tem palavras aí no versículo 19 quanto à questão de frequência. Sacie os seus seios em todo o tempo. Comunica a ideia que é frequente. Embriaga-te sempre com as suas carícias. Sempre também trata de tempo. Deus nos criou a sua imagem e semelhança. Nós somos diferentes dos animais, nós não somos animais. Os animais costumam se unir para reprodução. E só no tempo certo da fêmea é que se relacionam. No caso de nós como servos do Senhor, é diferente. Não é só por geração de filhos, é também para o prazer de servir um ao outro. A Bíblia espera que a gente faça isto. Aliás, seria correto dizer que tem uma embriaguez que a Bíblia até manda a gente se embriagar. É dentro do relacionamento íntimo em casa. Fora disto, a embriaguez com vinho, Deus proíbe. Um ponto importante aqui, considerando que o outro cônjuge tem direito sobre o corpo do seu marido e esposa, e deixa eu enfatizar aqui, quanto a Milena e o noivo dela, o corpo dela agora pertence ao noivo, enquanto estão noivos, enquanto não fizerem a aliança do casamento, o corpo dela não é dele, e o dele não é dela. Mas uma vez que casou, parte do que é planejado por Deus é entregar o meu corpo para ela. E ela, então, já que é direito que um e o outro têm sobre o corpo do cônjuge, as relações sexuais não podem ser objeto de barganha. Eu vou te dar isso se você me dá isso. De jeito nenhum. Relações sexuais são para ser iguais e recíprocas. O apóstolo Paulo não confere mais direito ao homem, nem tampouco à mulher. O que fica implícito é que as iniciações das relações sexuais por ambas as partes é legítima. Sobre a questão do que se pode fazer e o que não, o que é colocado aqui na apostila é se não machucar o corpo, então pode. Se estiver higiênico, pode. Se o casal concordar, e com certeza deve ser importante concordar, um homem e uma mulher só se casam se for do desejo dos dois, não é? Teve moças que se interessaram, que eu me interessei por elas, e teve também outros que se interessaram por mim, que eu não quis. Teve um rapaz que quis a minha esposa e ela não quis ele. Só tendo a vontade de não produz o casamento. Precisa ser mútuo, os dois planejando isto.
E olhando para trás, eu louvo a Deus que Ele dirigiu de tal forma que não me casei com as outras que me interessei por elas. Mesmo que na hora que elas não quiseram, eu senti, né, como um ser humano, que eu queria me casar. Deixa eu ver. 3:20, né? Ok. Eu acho que com isso nós dissemos o suficiente sobre este assunto aí. Vamos à questão financeira. E deixa eu dizer que quanto à questão financeira, a Bíblia fala muito sobre este assunto. Quando eu ensinei o assunto aos irmãos na Igreja Bíblica Batista em Itapuã, 1 ano e meio atrás, se não me engano, eu fiz 3 mensagens, só em cima desta área. Do que eu entendo, muitos dos divórcios ocorrem ligados a alguma questão financeira. Então, muitos conflitos entram por causa da questão financeira. Então, a Bíblia fala muito nesse assunto. Nós vamos só dar uma pinceladazinha. Primeiramente, nós precisamos reconhecer que Deus é o dono de tudo. Deus é o dono de tudo. E, em outras palavras, eu posso dizer, por exemplo, que esse celular é meu. E biblicamente, não estarei errado em dizer que é. A própria lei de Deus, não furtarás, significa que o Gerlan não tem direito a vir e à força me tomar o celular. Porque é meu. Deus dá a gente o direito à propriedade. Infelizmente, muitos governos estão agredindo este direito das pessoas. Porém, é importante que a gente compreenda que nós somos donos só provisoriamente e no final de contas, tudo é de Deus. Eu gosto muito do servo do Senhor chamado Jó. Quase dei esse nome a um dos filhos. Jó foi um homem piedoso, muito rico e com uma família linda. Deus até me deu 7 filhos e 3 filhas, quer dizer, depois que ele levou uma filha, do mesmo jeito de Jó. E uma família unida, uma família bonita, uma família piedosa, uma família que trabalhava. Satanás mesmo disse que Jó tinha tudo aquilo porque o Senhor abençoou o trabalho de suas mãos. Foi Deus abençoando um trabalhador. E, como a gente bem sabe, dentro de talvez menos de uma hora, ele recebe a notícia de que todos os seus bens já se foram. Os servos, todos fora 4 que vieram dar o relatório, todos eles morreram também. E os filhos de Jó morreram também. E deixa eu só inserir aí que, já que a Bíblia fala de que andavam fazendo festa nas casas uns dos outros, os filhos de Jó, é entender que já eram casados e tivessem filhos também. Então, do que eu entendo, eu acredito que morreu muito mais do que os 10 filhos,
que eles não eram novinhos, eles já tinham suas próprias casas, a entender que já tinha muita gente. E a proposta de Satanás era: Jó só te serve porque, afinal de contas, você comprou o amor dele. A vida dele é boa demais. Mas tira isto e ele vai mostrar que ele era um idólatra, que ele amava mais as coisas que Deus deu do que a Deus. E Deus diz: pode tirar. Ele não vai deixar de me amar, mesmo diante de imensa dificuldade. E na hora que Jó sabe da coisa, ele expressa no versículo 20 a sua tristeza, para então dizer: nu saí do ventre de minha mãe e nu voltarei. Eu nasci nu, não trouxe nada para ajudar o papai nas despesas, e quando eu morrer, não levo nada. Se o celular ou outra coisa fosse meu mesmo, permanentemente, então quando eu morresse era para lavar, né? Mas a gente não pode lavar nada. Aí Jó diz: o Senhor deu. Sim, a pessoa talvez diga: mas eu trabalhei muito para adquirir o que eu tenho. Mas Deus deu a saúde, Deus deu a inteligência, Deus deu as oportunidades, e tudo veio dele. E nós pecamos gravemente quando nós achamos que essas coisas são nossas permanentemente. Ele é dono. Eu sou mordomo. Eu preciso então segurar essas coisas levemente, de forma que Deus tirando, eu possa dizer como Jó: bendito seja o nome do Senhor, mesmo quando ele tem muita tristeza, adorando aquele que deu, quando ele dá e quando ele tira. E a Bíblia, aliás, para que nós não digamos que Jó estava errado ao dizer o Senhor tomou, porque no caso, para o olho humano, quem tirou por um foi Satanás. O olho humano não viria essa parte, mas pelo que está revelado, Satanás obteve a permissão e tirou, né? E além disto, a Bíblia fala de caldeus e sabeus que roubaram alguns dos animais. E nós precisamos compreender que, em termos da soberania de Deus, Deus sendo soberano que é, Jó não estava errado em dizer que Deus tirou porque ele deu permissão a criaturas dele para fazerem justamente isso, para tirar o que era de Jó. Importa então que eu e você, para glorificar a Deus quanto às finanças, que tudo o que a gente tem e recebe da mão do Senhor, a gente devolva para Ele no sentido de dizer: Senhor, obrigado por teres me confiado essa esposa. É um dom do Senhor. Mas na hora que o Senhor quer tirá-la, é o direito do Senhor. E eu devo continuar te amando
e quero pela tua graça que seja assim, continuar te servindo da mesma forma. E precisamos fazer isso com os bens, com a saúde. Jó depois perde a saúde, né? Eu e a Eliana, na hora que a gente sabia que ela tinha concebido um filho, na hora logo, era dedicando o filho ao Senhor. Senhor, muito obrigado pelo filho que o Senhor está nos concedendo. O Senhor está dando, é seu. Quando você quiser tirar, é seu direito. Como ele fez com a nossa filha Esperança. E foi aqui de Jó e o exemplo dele que nos ajudou muito, então, a saber glorificar o Senhor. Então, nessa situação da morte repentina dela no berço de noite, tanto sadia, até onde a gente sabia, não houve nenhuma explicação quanto a porquê ela faleceu. Então, não é só da área financeira, mas é reconhecer que Deus é o dono de tudo. Ele confia para a gente honrar Ele com o que Ele nos confiou.